Olá, irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre uma grande honra e um grande privilégio quando chega essa hora para a nossa conversa. Sempre estamos aqui com nosso coração voluntário e sempre dispostos a compartilhar algo que possa acrescentar a nossa fé, porque o justo da sua fé viverá. E Jesus disse: sobre esta pedra eu edificaria minha igreja. E fé é revelação. Revelação. Quando a palavra nos é revelada, é porque é quando a fé, que é o dom de Deus, vem para dentro do nosso coração. Nós temos preciosas escrituras para esta hora, que somente Deus pode abrir nosso entendimento para compreendê-la. É sobre o tempo do resgate, o tempo da compra, o tempo do restabelecimento do reino de Deus dentro da nossa alma, que nós estamos esperando com ansiedade, até que chegue a adoção completa, até que nossos corpos sejam revestidos do poder de Deus, sejam transformados num abrir e fechar de olhos. Veja, esse reino, de acordo com a profecia, seria colocado dentro da igreja. Deus vivendo através dela, governando, controlando toda a terra, todo o poder das trevas, todo o mundo visível e invisível, porque ela, a igreja, reinaria com ele, de acordo com a profecia que envolve o livro de Esther, onde o Assuero disse: metade do reino é teu. Veja, metade do reino, a terra é nossa, ele governa os céus, temos a promessa do governo aqui sobre a terra. Por isso Jesus Cristo assumiu, veja, como parente redentor, como ser humano, como homem, o título de filho do homem. Filho do homem é possuidor. Veja, cada um de nós também somos filhos dos homens, ou seja, somos herdeiros. Veja, por isso a natureza do Cordeiro tem que estar ali dentro, porque são os mansos que herdarão a terra. Essa é a profecia. Então temos algo muito importante sobre o tempo da compra. Vimos isso no livro de Jeremias, que quando terminou o cativeiro de 70 anos, Jeremias volta do cativeiro com o poder de resgate, porque ele havia comprado a terra do seu primo, Hananel. Veja, da mesma forma, nosso parente redentor, depois de 2000 anos, aqui no tempo do fim, quando terminou o cativeiro, a igreja agora está livre. Veja, livre dos sistemas, livre das organizações, livre do domínio humano. Veja, para voltar à sua possessão, aquilo que Adão e Eva haviam perdido. Veja, o controle. Por isso a Bíblia mostra em Apocalipse 5 que ele nos fez reis e sacerdotes. Estamos voltando àquela condição original, quando os nossos pais perderam isso lá no Éden. O título voltou para a mão de Deus. Satanás, o invasor, tomou posse da terra até hoje. Mas agora, no final do cativeiro, no final das 7 eras da igreja, o tempo apontado, o anjo levanta as mãos para os céus e disse: acabou o tempo. Acabou o tempo do quê? Acabou o tempo do cativeiro. Veja, acabou o tempo do domínio dos sistemas e das organizações. É tempo de voltar à sua herança. A trombeta do jubileu tem soado. As dívidas estão pagas. Nosso sumo sacerdote apareceu fora da porta para dizer para nós que Deus aceitou o sacrifício. E se Deus aceitou o sacrifício, a igreja naturalmente não tem que passar pela tribulação. Ela já foi julgada. Então agora vem o dono original, Jesus, que comprou ela. Toma o título de propriedade perante as testemunhas em Apocalipse 5. O alto da compra, lavrado, veja, documentado. Veja, tudo está ali nesse livro, selado com 7 selos. Veja, então ele vem agora para desatar esses selos e dar a herança ao herdeiro. Então veja, aqui há um tempo assinalado quando chegasse o tempo da compra. Veja, Atos capítulo 1. Veja, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Veja, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. Veja, que grande escritura. Nesses 40 dias, houve demanda entre os apóstolos, entre as autoridades eclesiásticas, entre o povo,
uma demanda. Se era um profeta, se não era um profeta, se ressuscitou, se foi comido o corpo, o que era? Veja, essa mesma demanda também houve sobre o corpo do profeta depois de sua morte. Veja, não queriam sepultá-lo, criam na ressurreição dele, e até hoje tem grupos aí esperando a ressurreição do profeta, uma demanda quanto ao corpo. Veja, mas passados-se 10 dias, quando veio o poderoso Espírito Santo, o rei, para estabelecer o reino dentro da igreja que estava no cenáculo alto, veja, ali foi uma trombeta, um ano de jubileu. Veja, eles estavam livres de toda organização judaica, de todo domínio humano, de todas as suas tradições e credos e interpretações colocadas sobre a palavra. E agora o rei veio para estabelecer seu reino dentro da alma de cada um deles, e saíram propagando o reino, curando os enfermos, expulsando os demônios e assim por diante. Mas o profeta abre um grande mistério na mensagem de Apocalipse 5, segunda parte. Aí nós vamos entender um pouco mais da mensagem do Mombrana. Por que também na mensagem do Mombrana houve essa demanda sobre o corpo dele? Veja, desde 63, quando os selos foram abertos, até 2003, passaram-se também 40 anos. Nesse tempo houve essa demanda. É um profeta? Não, não é o filho do homem. O filho do homem é Jesus. Ele não é o filho do homem, ele é um filho do homem. E assim por diante. Mas o que não puderam compreender é que ali estava o vaso de barro, dentro do qual estava o possuidor de todas as coisas, portanto, o documento de propriedade, porque só há um que tem direito à compra, o Espírito Santo, nosso parente redentor, na pessoa de Jesus Cristo. Até 2003, essa confusão que reinava na mente das pessoas. Uns já tinham visto, outros não concordavam. Uns estavam, ele ressuscitou, apareceu para nós, vimos a sua obra maravilhosa, curou os enfermos e assim por diante. Eu vi ele lá andando no meio do caminho de Emaús, as mulheres dando testemunho. Outros dizendo, não, se eu não colocar minha mão do seu lado, não vou crer. E as escrituras estavam como que fechadas por 40 dias. Terminados esses 40 dias, terminados esses 40 anos após a abertura dos selos, esse silêncio em que o anjo não falou mais, temos Apocalipse 10, verso 8. E tornou o anjo a falar. O anjo é o Espírito Santo. Veja, esse que teria a incumbência de nos dar o entendimento da palavra e nos ensinar todas as coisas e trazer toda a honra e glória, não a William Brana, a Jesus Cristo. Veja, mas passado mais 10 anos, 2013, soou então para nós o nosso jubileu, logo depois do alinhamento dos planetas em 2012, quando profetizou Mombrana que quando viesse esse alinhamento, seria o tempo da abertura da palavra. Está na mensagem Comunhão, pregada em 62. E a igreja passou agora, veja, a ser liberta de sistemas criados dentro da mensagem. Saúl, filhos de Quis, que usavam a mensagem para criar sistemas ao redor de si mesmos, supostas autoridades, entre aspas, né, usando Filipenses 1,6. Veja, os que começaram a boa obra, a maioria já está morta, a maioria nem mais condição tem, a maioria já está completamente sem condições morais de terminar a obra, porque veja, haveria uma segunda cavalgada, e aí é onde nós estamos. O anjo tornou a falar, então diz assim o profeta, 173. Agora, houve um tempo quando isso esteve em disputa, do 40º dia do princípio do primeiro dia da limpeza do santuário. O Cristo foi ao Calvário. Ali houve 40 dias até a ascensão. Um tipo da limpeza. Foi em debate. De qualquer modo, o grupo de Satanás tomou isso e disse que ele não havia ressuscitado dos mortos. Mesma demanda que é hoje, que não creem na descida do anjo forte, não creem no 7º selo, não creem na encarnação de Jesus. Veja, os discípulos vieram e o roubaram durante a noite, diziam. Você já leu na Bíblia, e eles disseram que seu povo veio, roubou à noite, deram dinheiro aos soldados para dizerem aquilo, mas isso ficou em questão então. Todos ficaram em dúvida.
O mesmo com a mensagem. Ou dizem, bem, realmente talvez isso pertence a uma organização, então toda coisa pertence a isso, E uma banda veio, morreu, não vai ressuscitar coisíssima nenhuma, foi um falso profeta, e assim por diante. Mas no 50º dia, foi o dia de Pentecostes. O dono legal, o rei, esse rei, o Espírito Santo desceu e mostrou que aquilo não era nenhuma organização, que era um enchimento do Espírito Santo, penhor para a sua igreja, de que ela não seria controlada através das organizações e assim por diante, e seria o penhor do batismo com o Espírito Santo, com o poder e amor de Deus, amém? Isso simplesmente não faz algo com você? Onde estava o proprietário legal? Onde estava o título? O título de compra, na mão de quem? As mãos de Deus. Veja, ele não podia reter aquilo por mais de 50 dias. Você lê isso em Levíticos, nas leis, o dono original, isso tinha de voltar às mãos do proprietário original depois de 50 anos. Jubileu, veja, 50 anos, que coisa preciosa, todos nós sabemos disso, você já leu isso muitas vezes. Tinha de voltar ao proprietário original depois de 50 anos. Agora, isso levado à dimensão da magnificência, da divindade, do mistério entre os gentios. Não 50 anos literais, mas 7 sábados, 7 eras. Quando terminasse a Odisseia, terminaria esse tempo em que a terra estaria nas mãos do invasor e o dono original desce com o título na mão em Apocalipse 10. Veja, bem, então depois de 50 dias, ou anos, um dia significando como um ano, e do dia da crucificação, quando eles tomaram esse parente redentor e o mataram, no dia da Páscoa, aquilo esteve em debate então, a igreja cria naquele tempo que ele era o parente redentor, e ele era o redentor, o que fizeram? O mataram. O inimigo fez, e disseram que eles apanharam o seu corpo, esconderam em alguma parte, e aquilo era toda uma dúvida para o povo. O que aconteceu então? Agora, no fim do 50º dia, isso não podia mais estar em debate. Em vez deles seguirem com a velha ortodoxia, fria igreja formalista, Deus enviou o Espírito Santo de volta para colocar todos os poceiros para fora e então tomar conta daquilo. O poder do Espírito Santo desceu e a igreja recebeu o poder, o penhor da sua salvação. Agora, irmão, não para ferir seus sentimentos ou nada a respeito disso. Se a organização está certa e você é um católico através da organização, você é um batista através da organização, você está perdido. O penhor de nossa salvação é o batismo com o Espírito Santo sem nenhuma organização. Por isso eles não podiam reter aquilo, passado aquele 50º dia, porque aquele era o dia do jubileu, quando tudo voltava ao seu princípio original. O poder de Deus era levar de volta ao seu original. Veja, o 50º dia, o ano do jubileu, quando todas as coisas voltaram. Por isso a profecia é de que haveria um retorno ao livro de Pentecostes, um retorno ao Efésios original, guiado por uma alocução profética, uma igreja governada pela palavra. O que tivemos nos últimos anos? Sistemas, filhos de Quis, Saúls, saindo na frente, usando a mensagem para governar o povo. Mas quando chegou o jubileu, os astros anunciaram, chegou os nossos 50 dias, 50 anos, veja, estamos livres da organização dentro da mensagem. De ortodoxia, igreja fria, formal, dominada por homens de mentes políticas, adúlteros, cobiçosos de torpe ganância. Tudo tem que cair. E a verdadeira igreja sair livre para ser dominada pelo dono original, governada, ela foi comprada, o reino de Deus. Chegou o reino, chegou o Espírito Santo. Esse nosso avivamento, esse despertamento para o arrebatamento. Deus te abençoe, deixe o seu comentário. Se não é inscrito, inscreva-se e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.